20h57. A partir de agora, a oração do Monte das Oliveiras, com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Talvez você tenha pensado: ai meu Deus, eu não aguento mais esta injustiça que está acontecendo comigo. Quem sabe você já não vê uma solução para o seu problema e já sabe que nenhuma pessoa pode te ajudar. Você tem se sentido só nessa vida, sem alegria, sem esperança e sem poder contar com ninguém. Mas o justo e maior juiz de toda a terra tem visto sua situação e espera apenas que você, a partir de hoje, tenha fé e clame a Ele noite e dia. Ele mesmo promete depressa fazer justiça. Durante todo esse mês de abril, estaremos clamando dia e noite. De dia no WhatsApp e à noite no canal Trabalho Missionário no YouTube. Às 9 da noite, na oração do Monte das Oliveiras. Se una conosco nesta campanha de oração. Jesus diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? A partir de 1º de abril, em Cordisburgo, domingo, 8 da manhã, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Em Mariápolis, todo dia, 3 da tarde e 7 da noite, na Rua Conceição, 330, no centro. Com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Hora certa. Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Estamos chegando aqui nesta noite maravilhosa deste dia 29 de março de 2026. Como é que está a senhora? Como é que está o senhor? Tá tudo bem? Você que está me ouvindo aí nesse momento? Está com saúde, está em paz. Se não estiver, nós vamos orar daqui a pouco. E eu creio de todo o meu coração que o nosso Senhor Jesus vai mudar essa situação aí. Eu creio que Jesus vai afastar a tristeza e vai trazer alegria para o coração da senhora, do senhor. Nós cremos que o Senhor Jesus vai expulsar a doença, expulsar o mal, e vai vir a paz sobre a sua vida. No Salmo 23, versículo 4, diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Que maravilha, hein? Salmo 23. Minha amiga, meu amigo, antes de dormir hoje, nós vamos aqui até lá para as 9h30. Quando nós terminarmos essa transmissão, quando a senhora, o senhor for dormir, então eu te proponho a ler o Salmo 23 e ver o rei Davi, que, diga-se de passagem, era um pastor experiente no serviço de pastor. Ele cuidava das ovelhas do pai dele antes de ser rei de Israel. Ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele diz também: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum.
Então não tenha medo do mal. Se você tem fé, você é uma ovelha do Senhor Jesus, não precisa ter medo de nada. O Senhor Jesus, inclusive nós vemos ele várias vezes dizendo no Novo Testamento e vemos também dizendo no Velho Testamento: não temas, não tenha medo. Pois bem, daqui a pouco a oração do Monte das Oliveiras. Hoje nós vamos orar um pouco mais cedo, daqui uns 5 minutos, e nós vamos passar para você ouvir a pregação que fizemos aqui de Mariápolis para a igreja em Cordisburgo. Nós vamos passar para você ouvir a pregação, um trecho da pregação. Por isso nós vamos orar um pouquinho mais cedo, vamos fazer a oração do Monte das Oliveiras. Mas agora vamos ouvir alguns testemunhos e depois voltaremos orando. Qual o seu nome? Ana Carolina. Ana Carolina, o que você estava sentindo antes da oração? Dor na barriga. Uma dor forte? Forte. Depois que o homem de Deus orou por você, te ungiu com óleo, mandou o mal embora, como que está agora? Está doendo ainda? Não. Saiu o mal? Saiu. Quem te abençoou? Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Mais uma pessoa, qual é o seu nome? É Selma. Qual a bênção que a senhora recebeu de Deus? E pedi pra você orar pro Geraldo, não foi? Pra nós dois? Certo. E ele chegou agora de tarde de serviço e falou: Selma, eu cheguei agora e um pau bateu aqui na minha cabeça, que até machucou mesmo, irmão. Ficou a marca no sangue, um pau na cabeça dele, e machucou. Mas Deus foi tão maravilhoso que não aconteceu nada grave com ele, né? E ele chegou assim, diferente. Chegou em paz. Em paz. Mais leve. Mais leve, conversando comigo. Então, Né? Glória a Deus. A né? bênção é que ele chegou em paz e que ele recebeu um grande livramento. Um grande livramento. Poderia ter acontecido uma coisa pior. É. E meu netinho também, eu tinha terminado de lavar roupa, depois que eu arrumei cozinha, e meu netinho foi para casa da minha vizinha, para casa da minha vizinha da Maria, menino, e caiu, pulou uma pilastra lá e mandou isso aqui que até... parecia estourar assim, a cabeça dele. Tipo um acidente. Olha, um acidente. Eu falei: meu Deus do céu. E ele tá assim: vó, caiu, e a menina, ele tem muito cuidado comigo. Aí ele falou: seu vó, eu caí. Eu falei: Fabiano, o menino machucou o sonho. Mas Deus foi tão maravilhoso que não foi grave. Graças a Deus. Quem que deu essas bênçãos para a senhora? Foi Jesus. Então aplauda o Senhor Jesus, bem forte. Qual o nome do senhor? Afonso, Qual a bênção que o senhor recebeu de Jesus? eu recebi da próxima que eu fiz. Foi muito feliz. O senhor fez uma operação? É, Operação de risco? da próxima. E deu certo? Deu certo. O problema acabou? Acabou, não tive nada dela. Quem que abençoou o senhor? Foi Jesus. Amém. Palmas para Jesus, pessoal, bem forte. Graças a Deus. Amém. Amém. Hora certa. 21h06. Talvez você tenha pensado: ai meu Deus, eu não aguento mais esta injustiça que está acontecendo comigo. Quem sabe você já não vê uma solução para o seu problema e já sabe que nenhuma pessoa pode te ajudar. Você tem se sentido só nessa vida, sem alegria, sem esperança e sem poder contar com ninguém. Mas o justo e maior juiz de toda a terra tem visto sua situação e espera apenas que você, a partir de hoje, tenha fé e clame a Ele noite e dia. Ele mesmo promete depressa fazer justiça. Durante todo esse mês de abril, estaremos clamando dia e noite. De dia no WhatsApp e à noite no canal Trabalho Missionário no YouTube. Às 9 da noite, na oração do Monte das Oliveiras. Se una conosco nesta campanha de oração. Jesus diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? A partir de 1º de abril, em Cordisburgo, domingo, 8 da manhã,
Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Em Mariápolis, todo dia, 3 da tarde e 7 da noite, na Rua Conceição, 330, no centro. Com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 12 ao 14. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso amado Rei, o Senhor que é o nosso bom pastor, que dá a vida pelas tuas ovelhas. Ó Jesus de Nazaré, nós oramos nesta hora, Senhor. Nós, nesse momento, estamos aqui na oração do Monte das Oliveiras e queremos pedir não somente pela nossa vida, pela nossa família, mas também pela vida e a família de todos aqueles que de alguma forma têm mantido contato conosco, seja pelo WhatsApp, seja pessoalmente aqui em Mariápolis, ou em Cordisburgo, ou em Senador Mourão. Meu Deus, aqueles irmãos, aquelas pessoas que já nos conhecem pessoalmente, e aqueles que não conhecem também, mas estão sempre nos pedindo oração, nos veem como pessoas de Deus. Ah, Jesus, nós oramos, nós invocamos ao Senhor nessa hora, para que o Senhor Jesus venha afastar toda obra maligna. Meu Deus, nós não precisamos temer a nada. Nós não precisamos temer nem a morte. Existem algumas coisas, meu Deus, que deixam as pessoas apavoradas. Quando elas escutam falar sobre a morte, meu Deus, velório, caixão, cemitério, as pessoas ficam apavoradas. Quando a pessoa escuta falar num acidente, um acidente grave, a pessoa fica apavorada também, fica com medo. E quando a pessoa ouve falar das malditas doenças que tem nesse mundo, como o câncer, a pessoa fica apavorada, fica com medo. E a violência? A violência que está por toda parte, na cidade, no campo, na zona rural, nas fazendas. Meu Deus, isso deixa as pessoas com medo. Mas a tua palavra nos diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ó Senhor, dá ordem aos teus anjos agora, para estar do nosso lado, pois o Senhor mesmo está conosco. Senhor Jesus, esteja nos protegendo, Senhor, para que nós possamos cumprir a nossa missão, a nossa tarefa aqui nessa terra, porque quando chegar o momento de irmos para junto do Senhor, não queremos ir com as mãos vazias, queremos ir com as mãos cheias, queremos ter coisas para apresentar para o Senhor. O Senhor teve o amor, a boa vontade de descer a esse mundo, viver como homem, morrer no nosso lugar. O Senhor fez tanto por nós e tem feito tanto por nós e sempre fará tanto por nós, cuidando de cada um de nós. Nós também queremos fazer
alguma coisa boa para o Senhor. Queremos te obedecer, queremos te servir, porque sabemos, meu Deus, que estamos aqui num mundo passageiro. Estamos aqui apenas por um tempo. Ó Jesus de Nazaré, nos abençoa, Senhor. Nós entregamos essa oração nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu amigo, minha amiga, você vai ouvir agora, antes de nós terminarmos essa transmissão, você vai ouvir agora a palavra que nós trouxemos através do vídeo, né, para a igreja de Codesburgo. Nós estamos aqui em Mariápolis, mas nós fizemos a reunião usando aqui o YouTube, né? Nós, ao vivo, chegamos até os nossos irmãos em Codesburgo através de uma Smart TV e pregamos a palavra de Deus. E você não vai assistir, porém vai ouvir agora um trecho da palavra de hoje de manhã. Vamos relembrar a palavra de Deus para quem já ouviu, quem não ouviu, ouça aí a palavra de Deus que fala sobre a justiça. E daqui a pouco nós voltaremos para encerrar essa transmissão. Você está ouvindo a oração do Monte das Oliveiras, com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Amém, amém, graças a Deus, graças a Deus. Vamos, nesse momento, para a palavra de Deus, nessa manhã, né? Nós vamos ler aqui hoje, meus irmãos, deixa eu passar aqui, Lucas capítulo 18, está escrito assim, na santa palavra de Deus. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Deixa eu passar aqui para frente. Que ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Ou seja, ouvi o que diz o injusto juiz. Era juiz, estava ali para fazer justiça, mas era injusto, né? Não temia a Deus, não respeitava homem nenhum. É interessante que ele mesmo diz assim, ainda que não tema a Deus, nem respeita os homens. Ora, não respeitar as pessoas é uma injustiça, né? E não temer a Deus é outra injustiça pior. Então ele era um juiz bem injusto mesmo, né? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, aí aqui embaixo está escrito, achará fé na terra? Ou seja, o Senhor Jesus ele está falando aqui de uma situação, quando ele mostra essa situação desta viúva que estava sendo injustiçada, ele está nos lembrando que muitas vezes, apesar de nós sermos cristãos, nós sermos de Jesus, muitas vezes nós podemos vir a passar por uma situação de injustiça. Há situações que nós estamos sofrendo e que nós dizemos assim,
é verdade que eu estou sofrendo, mas é porque eu cometi um erro. É porque eu fiz alguma coisa mal feita, eu não deveria ter feito aquilo, agora eu estou sofrendo as consequências. Então, é justo, né? Muitas vezes nós pecamos e Deus traz o castigo sobre nós, porque o Pai, assim como o Pai corrige o Filho, Deus nos corrige, e corrige aquele que ele recebe por filho. Então, às vezes, tem situação de sofrimento que nós dizemos assim, estamos sofrendo, mas isso é justo. É justo que eu venha sofrer, que eu venha colher o que eu plantei. Mas já tem outras situações, Jesus está nos lembrando aqui, que nós não estamos errados. Aquilo ali é uma injustiça. É uma injustiça. Nós vemos toda hora injustiças acontecendo. Por exemplo, eu lembro de um amigo, ele até teve aí já, um caminhoneiro, que eu peguei carona com ele lá em Diamantina uma vez, fui até Sete Lagoas. Ele chama Fábio. Eu tenho ele aqui no WhatsApp até hoje. E eu falei muito de Jesus para ele, porque ele estava muito interessado, querendo ouvir falar de Deus. E depois, um dia, ele foi fazer uma entrega aí. Ele é de Igarapé. Ele foi fazer uma entrega aí com um caminhão, lá na época que tinha aquele supermercado lá, Mercearia do Macarrão, ali perto da Igreja do Rosário. Ele foi fazer a entrega e ele foi aí na hora da reunião, até foi aí conhecer, né? E esse Fábio, ele estava lá em Montes Claros e assaltaram ele, tomaram a carteira, o celular, o caminhão, levaram embora. Aí eu pergunto, ele cometeu algum erro para passar por isso? Não, isso foi uma tremenda de uma injustiça. Eu estou usando esse exemplo aqui, mas tem vários outros exemplos aí que nós poderíamos citar. Então, às vezes, a pessoa está sofrendo e isso gerou um sofrimento muito grande para ele, porque ele perdeu o caminhão, ele perdeu a carteira, o celular, e ele resolveu até parar de ser caminhoneiro. Ele decidiu não mexer mais com essa profissão. Aí agora hoje ele é eletricista, não está mexendo em outra área. Mas por quê? Porque passou por essa grande injustiça. Então, muitas vezes, às vezes no trabalho, às vezes na vizinhança, quando, por exemplo, a pessoa ela precisa descansar, ela não quer barulho na cabeça, e às vezes um vizinho liga o som de toda altura. Isso é uma injustiça, porque o que a pessoa fez para passar por isso? Então, existe o quê? A injustiça. Jesus está nos lembrando aqui que assim como essa certa viúva, ela tinha um adversário que estava fazendo com que ela fosse injustiçada, nós também podemos passar por isso. Essa viúva, ela foi procurar os recursos humanos, ela foi procurar o juiz. Ora, o juiz não está lá para fazer justiça? Só que vamos dizer que ela não deu muita sorte, porque nós sabemos que existe juiz que é bom. Tem juiz bom. Assim como tem médico bom, tem advogado bom, tem jogador de futebol que é bom. Mas já tem. Cada profissão tem os que são bons e os que não são. E no meio do juiz também, assim também nos nossos dias, tem juiz que é bom, procura fazer justiça, mas tem juiz que é injusto. Só que ela não deu essa sorte. E ela teve muito trabalho. Ela conseguiu com que esse juiz fizesse justiça a ela, mas ela teve que molestar ele. Ela teve que ir todo dia lá. Juiz, me faz justiça. Não dá mais para viver desse jeito. É como eu fico pensando que ela pensava assim, né? Não dá mais para viver, é uma injustiça que eu estou passando. Mas por causa da insistência, ela conseguiu que um juiz injusto, um homem, fizesse justiça a ela. E Jesus, ele diz que nós devemos o quê? Ele diz aqui, ouvi o que diz o injusto juiz, no versículo 6. Ele diz que nós devemos prestar atenção
ouvir aqui é prestar atenção no que diz esse juiz injusto. Ele disse: todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Ou seja, se o juiz injusto, ele, por causa da importunação, ele viu que tinha que fazer justiça, e Deus, que é justo. Inclusive o Abraão, né? Tem um versículo aqui. Olha aqui, ó. Gênesis 19, 25. Abraão está conversando com o Senhor a respeito de Sodoma e Gomorra. Aí Abraão diz assim: e chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti não faria justiça o juiz de toda a terra. Quem é que é o juiz de toda a terra? O juiz maior, supremo, é Deus. E ele faz justiça. O Senhor não falha. Ele é justo mesmo. E é exatamente isso que nosso Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo aqui, ó, no versículo 7. Repare aqui no versículo 7. E Deus não fará... É uma pergunta. Olha o ponto de interrogação aqui no final. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, a fé, ela é vista por Deus quando nós oramos dia e noite. Quando nós clamamos: Senhor, me faça justiça, me faça justiça. Às vezes a pessoa está injustiçada. Ela ora, ela clama uma vez só: ó Senhor, me faz justiça. Às vezes ela clama 2 dias por justiça a Deus. E Deus espera que nós tenhamos fé para clamar dia e noite e não parar de clamar, porque depressa Ele fará justiça. Não é isso que está escrito aqui? Aqui, ó. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então está aqui o que nós temos que fazer. Veja que Jesus, ele permite que nós venhamos passar por um momento de muita injustiça. Mas ele também mostra o qual deve ser a nossa reação a isso. Clamar dia e noite. Senhor, não deixa essa situação. Senhor, muda essa situação. Porque eu vou dizer, não tem, os irmãos sabem disso, eu sei, não tem nenhum demônio que pode mais que o nosso Senhor. Não tem, Satanás não pode nem se juntar todas as forças malignas do inferno, não podem nada contra Jesus. Sabe como que vai ser o fim de Satanás? Ele será lançado vivo no lago de fogo. E o anticristo, que vai ser o pior homem que teve na terra, o Senhor Jesus apenas vai soprar com o sopro da sua boca. E ele vai voar para dentro do lago de fogo. Então não tem nenhum demônio, não tem nenhum homem que pode contra Deus. Não tem. E nem mulher, e nem... Não existe. Não existe exército que possa contra o Senhor nosso Deus. Se Deus disser, acabou, não vai ter mais essa injustiça, ele coloca um ponto final na hora. Agora, nós temos que acreditar no que Jesus está dizendo aqui. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Há mais ou menos uns 5 dias, essa palavra está no meu coração. E hoje é dia 29. E dia 1º, nós vamos começar uma campanha de oração que vai durar o mês todo, orando dia e noite, pedindo a Deus justiça. Eu não sei qual é a injustiça que os irmãos podem estar passando. Às vezes os irmãos não estão passando por injustiça nenhuma, mas poderão vir a passar. E às vezes que, ainda que nós não estamos passando por nenhuma injustiça, mas tem muitos conhecidos nossos, né, que nos pedem oração, que estão passando por isso, injustiça. Então vamos clamar a Deus de noite. O que eu vou fazer? Todo dia de manhã
eu vou mandar uma oração, uma breve oração de 1 minuto e meio, 2 minutos no WhatsApp. Vou mandar para todos os nossos contatos e para os irmãos também. Quando chegar a oração, ouça a oração. Agora, à noite, nós vamos estar orando nesse canal no YouTube aqui. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui, ele é só para nós. Ninguém vê esse vídeo, é só os irmãos que estão vendo. Ele é não listado, é como se fosse um vídeo privado. Ninguém vê, isso aqui não é público, é só os irmãos que estão assistindo. Mas todo dia à noite, nós estamos num vídeo ao vivo, apenas com o áudio, aí só aparece a imagem de um rádio. Eu vou até mostrar para os irmãos aqui agora. Deixa eu colocar aqui. Só aparece essa imagem aqui, ó. Pronto, só aparece essa imagem desse rádio aí. Só a imagem desse rádio que aparece. Então, voltando aqui. Todo dia, 9 horas da noite, já tem uns 6 dias que nós estamos fazendo a oração do Monte das Oliveiras no canal no YouTube. Aí aparece aí a imagem desse rádio e a pessoa coloca o celular lá no canto, lá é como se ela estivesse ouvindo um rádio. E nós vamos orar todo dia. E eu coloco o link 5 minutos antes no status do WhatsApp. É só clicar e ouvir. Aí, se os irmãos que têm o WhatsApp quiser participar ouvindo, é uma coisa boa. E nós vamos estar orando todo dia, pedindo a Deus que nos faça justiça. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Louvado seja o Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus. Você está ouvindo a oração do Monte das Oliveiras, com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Muito bem, ouvimos aí a palavra de hoje, né, da pregação das 8 horas da manhã. Que Deus os abençoe, estamos chegando ao final dessa transmissão. Que Jesus continue te dando força para estar orando conosco. Você que esteve conosco até agora. E estamos orando para que Deus venha trazer outras pessoas também. Que venham orar conosco aqui nesse horário ao vivo, né? Principalmente ao vivo. Eu vou ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. 9 horas da noite. Forte abraço. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Vem, Senhor, vem, Senhor. Estamos te aguardando dos céus. Vem, Senhor. Volta. Estamos te aguardando dos céus. Nosso Senhor Jesus em breve vem. Ele virá e não tardará. Mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Nosso Senhor Jesus em breve vem. Ele virá e
não tardará. Mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Vem, Senhor, vem, Senhor, estamos te aguardando dos céus. Vem, Senhor, volta, estamos te aguardando dos céus. Nosso Senhor Jesus em breve vem. Ele virá e não tardará. Mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Nosso Senhor Jesus em breve vem. Ele virá e não tardará. Mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Você acabou de ouvir a oração do Monte das Oliveiras. Volte a nos sintonizar neste canal amanhã às 9 horas da noite.